classe con Mayra Tangerino. Mentes únicas en conversas plurales. Conversas de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje eu tenho a alegria de conversar com uma educadora que, além de ter uma vasta experiência na educação infantil, especialmente na pedagogia de projetos, é uma formadora que eu admiro, uma autora de planos de aula que eu admiro, que é a minha amiga Elisiane Lippe, né? Ela é mestra em educação, atua aí como assessora, como formadora de professores, e também ela é coordenadora pedagógica do programa A União Faz a Vida, na rede municipal de educação de Frederico Westphalen. Eu não sei se eu disse certo esse nome, depois ela vai me corrigir, né? E eu combinei aqui com ela que eu já ia começar mandando a primeira pergunta. Lise, você pode contar um pouquinho para a gente o que é a pedagogia de projetos e como que ela se diferencia de outras abordagens pedagógicas na educação infantil? Professora Elisiane Lippe, minha querida Lise, boas-vindas ao Conversa de Classe. Olá, Maíra, obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Olá, pessoal que está nos assistindo, né? Então, quando a gente conversou, né, sobre essa temática, a gente pensou na pedagogia de projetos também voltada para a educação infantil, porque é o meu chão, né? É onde eu atuo, é onde eu piso, é onde eu gosto de estar. Tanto com as crianças quanto com as professoras de educação infantil, né? Mas falando um pouquinho da pedagogia de projetos, a gente precisa entender que todos nós projetamos nessa vida, né? Seja para fazer uma viagem de final de semana, seja para fazer uma construção de casa, que às vezes, né, esse projeto é um projeto que se estende por muitos meses ou talvez até por anos, dependendo do tamanho da casa também, mas os projetos, eles iniciaram na área da arquitetura, né? Na área da engenharia, e aí depois, então, eles foram trazidos para a área da educação, né? Pensando nessa questão de que a gente pode, sim, projetar algo dentro da educação, né? Pensando nos interesses, nas curiosidades das nossas crianças, e aí, a partir disso, então, né, criar um projeto que possa ser interessante para todos, tanto para o professor quanto para as crianças, né, ou para os estudantes, enfim, que estão participando desse projeto. Mas, assim, os grandes representantes da pedagogia de projetos, né, quando a gente fala em pedagogia de projetos, a gente lembra muito do John Dewey, né, e aí, então, o seu seguidor, William Kilpatrick, que aí vieram para poder elaborar um pouquinho mais sobre teorizar, né, o projeto dentro da área da educação.
E aí esses autores, né, eles acreditam muito nessa educação participativa, né? Eles defendem que a educação ela precisa acontecer de uma forma criativa, em que os estudantes possam participar do seu próprio processo de aprendizagem, com uma metodologia que atende, né, esses interesses, essas curiosidades deles. E aí, nesse caso, a pedagogia de projetos, ela se enquadraria, né, dentro dessa realidade de você trazer os interesses, né, dos adolescentes, nesse caso das crianças, né, na educação infantil, para dentro da escola, trazendo numa perspectiva de envolvimento da comunidade, envolvimento das famílias, né, e numa perspectiva de aprender para a vida mesmo. E aí, quando a gente fala da BNCC, e das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil que vieram antes, nós falamos muito da criança como centro da aprendizagem, nós falamos muito dessa criança que é um sujeito de direitos, né, dessa criança que precisa estar ativa nesse seu processo de aprendizagem. E aí, a pedagogia de projetos, nesse caso, ela é um prato cheio, né, para a gente poder trazer essas crianças para o centro, essas crianças para poder aprender, para poder pesquisar sobre os seus interesses mesmo, né? E eu diria que a pedagogia de projetos, ela se diferencia nesse sentido, assim, ela apoia na pesquisa, ela faz a criança pensar, ela desperta esse senso crítico, né? Assim como talvez outras pedagogias participativas também, né, tenham esse destaque, mas essa pedagogia de projetos, ela tem uma certa estrutura, embora não tenha uma única estrutura, né? Mas a pedagogia de projetos, ela nos traz um caminho, né? A gente tem uma definição de problema de pesquisa, a gente tem uma intencionalidade pedagógica por trás, então investiga, né, sobre aquele assunto que a problema de pesquisa gerou, a gente avalia como é que foi esse projeto, avalia como é que foi esse desenrolar, e a gente comunica o que foi aprendido, né? Então, nesse sentido, a pedagogia de projetos, ela traz essa estruturação, essa questão pedagógica que faz com que o professor também entenda uma linearidade de como trabalhar, né? E eu trouxe aqui, Maíra, se você me permite, alguns livros para que quem está aí e quer saber um pouquinho mais sobre a pedagogia de projetos, principalmente na educação infantil, que possa ter esse know-how, tá? Então, eu trouxe aqui este livro aqui, Pedagogia de Projetos, né? Projetos Pedagógicos na Educação Infantil, que é da professora Maria Carmen Barbosa e da professora Maria da Graça Souza Orr. O Poder dos Projetos, esse aqui é um livro, né, mais estrangeiro, americano, né, norte-americano, mas aí também dá muitas ideias de como desenvolver bons projetos. Este livro aqui, que é recente, lançado, né, organizado pelo professor Cristiano Alcântara, que é Projetos Pedagógicos no Mundo. Então, esse aqui traz essa perspectiva brasileira também. Aqui tem alguns capítulos da professora Maria Carmen Barbosa, com a professora Letícia Streit, a professora Gil Menslin também tem um capítulo escrito aqui. Então, é um livro bem bacana, muito prático, para quem tem esse interesse, né, em trabalhar com a pedagogia de projetos. Claro, a gente não pode deixar de falar de Regia Emília, né, As 100 Linguagens da Criança. Então, esse livro também ajuda a pensar um pouquinho sobre essa projetualidade dentro da educação infantil. E aí, falando do Kilpatrick e do John Dewey, né, recomendo esses dois livros aqui, A Educação para uma Sociedade em Transformação, do William Kilpatrick, e Experiência em Educação, do John Dewey, que aí ajuda também, né, a pensar um pouquinho mais dentro dessa perspectiva do que é uma pedagogia de projetos, né? Então, ela é estruturada, ela existe uma pesquisa por trás, ela não é nova. Se a gente vai olhar o John Dewey, né, ele vem aí desde lá do século, né, 20, trabalhando, pesquisando um pouquinho mais sobre isso, mas é algo que, se a gente for trazer para dentro da nossa legislação, dos documentos que hoje norteiam a educação infantil, acredito que a gente tenha, né, um embasamento muito bacana para se trilhar aí dentro de uma perspectiva intencional na educação infantil.
E Lizzy, muito legal, né, você trazer todo esse referencial teórico e também a sua experiência. Eu sempre conto para o pessoal que vem aqui no Conversa de Classe, que o nosso público, né, quem assiste a gente, tem muito docente, mas também tem muitas pessoas que ainda estão na graduação, né, que ainda vão ocupar esses espaços aí de trabalho na sociedade. Então, é bacana a gente trazer essa perspectiva, gente, de que não é só uma viradinha de chave, né? Exige estudo, né? Exige você conhecer e entender. Até sempre falo para o pessoal que muitas coisas, como por exemplo essa ideia de projetação, ela não foi feita para a educação, né? Ela vem de outras áreas e a gente aqui na educação que, digamos, bebe dessa área e vai adaptando, claro, né? Pensando aí na realidade das crianças. E você, Lizzy, eu acho que você tem um aporte muito grande de 14 anos aí como docente, né? Eu brinco que é o chão de fábrica ali da educação infantil. Eu queria saber quais os principais benefícios que você observou quando você foi implementando os projetos pedagógicos na sala de aula. Sim. As crianças, né? O que eu sinto enquanto professora de educação infantil, eu sentia, porque agora não estou mais com elas, né? Embora esteja com as profs, mas elas se envolviam muito mais nas propostas. Afinal, eu trazia algumas propostas que faziam mais sentido para elas, né? Então, elas se interessavam por aquilo, elas levavam para casa esse problema de pesquisa, as famílias já também se mobilizavam, né? Então, o envolvimento das famílias é um outro ganho com a pedagogia de projetos, porque, querendo ou não, a gente tem percebido o quanto as famílias estão distantes um pouco, né, da escola. Então, a pedagogia de projetos, dentro de uma perspectiva que você incentiva a criança a pesquisar, ela leva para casa essa pesquisa, ela chega em casa, ela conta para os pais, ela conta para a família, e ela diz, olha, nós estamos estudando sobre isso, sobre o besouro, a gente precisa encontrar um besouro. E aí a família toda se mobiliza, né? Liga para a Dinda, liga para o Dindo, para o tio, para a tia, enfim, todo mundo fica mobilizado em tentar apoiar a criança nisso, né? E também essa perspectiva do trabalho por pedagogia de projetos, ela também envolve a comunidade ao redor da escola. Não é só a família, mas a gente pode sim convidar alguns especialistas, né? Podemos fazer algumas saídas de campo também para poder conhecer melhor aquele assunto que a gente se designou a pesquisar um pouco mais com as crianças. Então, a gente acaba envolvendo a comunidade toda. E a gente sabe que as crianças, elas estão inseridas nessa sociedade. Então, como que a gente faz para que a comunidade também veja a educação infantil não mais como assistencialismo, né, mas como uma educação que é séria? Então, a comunidade ela acaba percebendo esse movimento, se envolvendo, né? E então eu vejo que as crianças elas têm essa vontade de estar na escola, a comunidade tem a vontade de conhecer o que está acontecendo dentro da escola também. Então, assim, eu vejo que essa pedagogia de projetos, dentro da minha experiência com as crianças, ela tem trazido esses benefícios, assim, desse envolvimento com a comunidade, desse envolvimento das crianças com o que eu trago enquanto proposta, né? E toda essa participação das famílias, porque a gente precisa, sim, fazer, né, essa parceria família-escola acontecer. E por que não fazer essa parceria acontecer dentro de uma perspectiva que apoie as crianças a conhecer um pouco mais sobre esse mundo que a cerca, a resolver, né, alguma curiosidade do seu interesse. Enfim, as crianças a gente sabe que elas perguntam muito, elas têm muitas perguntas. E aí a gente para e observa, por exemplo, as crianças que estão no ensino fundamental que deixam de fazer perguntas. Onde é que se perde? Né? Esse ímpeto de perguntar, esse ímpeto de querer saber mais sobre as coisas. Então, eu penso que a pedagogia de projetos ela pode apoiar não só na educação infantil, mas ali no ensino fundamental também a resgatar, né, essa procura por querer saber mais sobre as coisas. Então, esses benefícios todos que eu percebo, Maíra, que a pedagogia de projetos ela pode, né, estar atendendo a gente dentro dessa demanda pedagógica que temos nas escolas.
Digamos assim, né? O pessoal fala qual que é a resposta de milhões, né? Uma das respostas de milhões é essa, né? A gente só consegue, na verdade, engajar alguém no aprendizado quando essa pessoa está apta para isso, né? E a criança, ela mostra isso na nossa cara, ela esfrega isso na nossa cara, né, Lise? Porque se ela não se interessa pelo assunto, ela não Não vai. engaja, né? E aí é a grande dificuldade do professor de educação infantil é fazer a leitura dessa criança, né? E uma das pistas está exatamente aí, né? O projeto é uma ideia que a gente persegue, né? É como na vida, né? Às vezes a gente está focado ali, sei lá, na maternidade, está focado no trabalho, ou está focado num projeto de hobby, né? E é muito natural que esse movimento aconteça. Então, por que não a gente também criar esses espaços na infância, né, para isso acontecer? E até aproveitando, eu quero fazer até um gancho aqui, né? Você tem um trabalho muito bonito de assessoria pedagógica e também você é formadora de professores. Eu queria que você contasse um pouquinho quais são os maiores desafios que você acha que os educadores e as educadoras enfrentam quando eles optam pela pedagogia de projetos e se você tem alguma dica assim de como pode ser superado aí esses desafios. Então, Maíra, os desafios são muitos, né? A gente sabe que nós não fomos ensinados a perguntar desde cedo. Nós somos pessoas formadas pela escola tradicional, a grande maioria. Daqui a pouco teve uma outra pessoa, um outro professor que não teve essa realidade, mas a grande maioria dos professores que estão atuando hoje enfrentam esse desafio de não saber fazer boas perguntas. E aí, o não saber fazer boas perguntas também acaba impactando nesse tradicional de a gente só dar as respostas, a gente não instigar novas perguntas, né? E aí, no dar a resposta, acaba que a gente fica como detentor do conhecimento, aquele que precisa dar aula, e não ouve, né, o que as crianças têm a dizer, ou não ouve ou não vê, não percebe, não observa, porque a gente sabe, né, que os bebês, por exemplo, eles não verbalizam ainda, mas a gente já percebe que eles pesquisam sobre o mundo, primeiro com o seu corpo, depois com os objetos que a gente, enquanto professores, vai desafiando eles a perceber, a experimentar com o seu corpo, enfim. Na educação infantil, um grande desafio, de fato, é esse que você trouxe, né, Maíra? É perceber aquilo que está mais intrínseco na criança, que ela às vezes não verbaliza, mas que ela tem interesse em pesquisar, que ela gostaria de saber mais. E também não é tudo que vira pesquisa, né? Passou uma borboleta, as crianças correram atrás, então agora a gente vai fazer um projeto sobre isso. Não é tudo, né, que vira pesquisa. Então, para o professor de educação infantil que tem esse desafio de não ter vivido isso na sua infância, né, é um desafio muito grande. Mas o que normalmente eu oriento os professores nesse sentido? A se desafiar, a tentar. Né? Às vezes, se a criança traz uma pergunta, dá um passo atrás e pensa, bom, será que ela consegue hipotetizar alguma coisa sobre isso? Se ela consegue hipotetizar e a gente consegue lançar uma nova pergunta, por que não? Né? Deixa a criança tentar criar uma hipótese. A criança chega e pergunta, prof, porque aqui no sul, né, nós temos muito essa questão da neblina no inverno. Por que tem neblina lá fora? O que está acontecendo? E aí a professora pergunta, mas por que você acha que tem a neblina lá fora? E aí a criança diz, eu acho que a nuvem desceu do céu e está aqui ao redor. É uma hipótese, né? E aí a gente pode ir validando essa hipótese, a gente pode ir percebendo se daqui a pouco isso vai gerar um projeto ou não. Então, isso vai muito do professor estar aberto para essa pedagogia das incertezas, né? Para essa pedagogia participativa e não essa pedagogia que traz tudo pronto, essa pedagogia que despeja, né, uma sequência didática pronta para que a criança só faça. Não, a gente precisa estar aberto, né, a essa mobilidade. E isso nem sempre é fácil para os professores. Então, normalmente eu oriento isso, assim, se desafiar, a pensar propostas, né, que possam dar conta dessa curiosidade das crianças. As crianças que já verbalizam e conseguem fazer algumas perguntas, a gente tem sempre um papel à mão para anotar essas perguntas e a gente perceber como que a gente pode potencializar depois essas perguntas a partir de uma proposta, a partir de uma pesquisa, a partir de trazer alguém para a escola para poder conversar sobre isso, enfim, isso demanda muita abertura do professor, né? E envolver
né, a comunidade, como sempre eu falo, né, envolver a comunidade para que ela também possa trazer as suas trocas de experiência, as crianças possam contar o que está pesquisando e a comunidade também trazer aquilo que está pesquisando, porque aí nessa questão, a gente está pesquisando sobre as borboletas, daqui a pouco tem na universidade algum professor que pesquise sobre, que é o que acontece aqui na nossa universidade, na URI, na Universidade Regional Integrada, nós temos o curso de Biologia. E tem um professor que pesquisa sobre as borboletas da nossa região. Então, ele coleta, né, as borboletas, ele traz fotos. Então, a gente envolve a comunidade mesmo nessa pesquisa, se for o caso de pesquisar sobre as borboletas, né? Então, o que eu mais recomendo é esteja aberto às incertezas, sim. Isso dá um frio na barriga no início, a gente fica assim meio sem saber para onde ir, mas aí a gente também precisa ter registros, a gente precisa ter um respaldo de anotações para a gente não se perder, não perder a intencionalidade, porque é muito fácil também quando a gente está se desafiando, né, aí por um caminho de livre expressão, né, como diz Paulo Fock, trazendo, né, referenciando o Tonucci também, a gente entra num caminho de livre expressão e acaba que não teoriza nada, que não tem uma intencionalidade. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, uma linha muito tênue, né, entre você estar dirigindo o tempo todo ou você estar liberando o tempo todo. Você precisa estar muito atento a isso, né, quando a gente fala de projetos, mas sempre se desafiando, né, Maíra? A gente sabe que não existe uma receita pronta quando fala de educação, pode existir sim pesquisas, como eu falei, né, uma estrutura que pode nos ajudar, nos apoiar a organizar um projeto, mas está aberto, eu acredito que seja um primeiro passo, um primeiro desafio, assim, que eu convido os professores a fazer, porque é um caminho sem volta. Depois que você começa a trabalhar pela pedagogia de projetos, começa a perceber o quanto pode dar certo, você não volta mais atrás, você não trabalha mais, né, dentro da perspectiva tradicional, você começa a se abrir para novos horizontes aí. Lise, que maravilhoso, né? Ó, gente, quem está assistindo tem que estar com um caderninho aí, pegando essas dicas da Liz, porque são muito preciosas, né? E aí, para a gente encerrar, né, eu queria saber como que a pedagogia de projetos ela pode contribuir para uma educação mais colaborativa e engajadora, e aí pensando aí tanto para as crianças, né, ou até nesse caso aqui a gente pode pensar, né, em adolescentes, em crianças que são um pouquinho mais velhas do que da educação infantil, mas também para os professores e professoras. Então, né, Maíra, com certeza ela é uma pedagogia colaborativa, acima de tudo, né? Porque quando a gente fala nessa pedagogia das incertezas, nessa pedagogia da pesquisa mesmo, né, que é o que envolve essa pedagogia de projetos, é você estar aberto a aprender junto com as crianças. Por exemplo, teve um projeto que eu assessorei, né, dentro do programa União Faz a Vida, que é um programa que traz, né, a pedagogia de projetos como um grande potencial dentro da educação, né? É um projeto sobre formigas. E aí as crianças estavam em dúvida: será que as formigas respiram? Será que as formigas têm coração? Como é que as formigas sobrevivem? Como é que é o corpo das formigas? Então, a professora contando para nós depois, junto com as crianças, ela disse assim: nossa, a gente descobriu que as formigas não têm coração. As formigas têm uma veia pulsante dentro do corpo, né? E que isso dá vida para ela. E aí a professora até conta que as crianças disseram: é por isso que a formiga pica, ela não tem coração, ela não se preocupa com o sentimento, né? Então, olha só o tanto que as profs tiveram a oportunidade de aprender também junto com as crianças. Então, sim, é uma oportunidade de ter um envolvimento, né, de toda essa comunidade que eu falei, não só das crianças e adolescentes, se for a gente estender essa pedagogia de projetos para o ensino fundamental também, mas é a gente poder perceber o professor também aprendendo junto, também como um ser inacabado, porque como diz, né, o
nosso saudoso Paulo Freire, a gente não aprende a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde, né? A gente é professor no dia a dia, na prática, né? Nas idas e vindas. É você tentar, daqui a pouco não conseguiu, não deu certo, dá um passo atrás e começa de novo, e tá tudo bem, e tá tudo certo. O importante é, de fato, a gente se desafiar, né, a fazer com que esse conhecimento colaborativo aconteça, né? A gente poder se encantar pela metodologia de projetos, é a gente poder se encantar pelo trabalho que a gente desenvolve com as crianças. Afinal, acima de tudo, a gente precisa gostar de gente, né, para trabalhar com as crianças, para trabalhar com qualquer área da educação, a gente precisa gostar de gente, né? Mas aprender a colaborar também, aprender a trocar com o colega, aprender que o colega ele pode estar compartilhando contigo o projeto que ele fez, e aí você pode estar, né, indo além disso e compartilhando com outros o que você também fez, porque afinal é assim que a gente aprende, né? É trocando ideias, é estando com os outros. Então, assim, não estejam sozinhos, não se sintam sozinhos quando vocês vão fazer, né, se desafiar a pedagogia de projetos. Convidem colegas, mobiliza a Secretaria de Educação, mobiliza a direção da escola, porque só assim a gente consegue fazer, de fato, né, algo mais integrado. E assim, não deixe de pesquisar sobre a pedagogia de projetos, né? Eu acho que antes de você desafiar a fazer qualquer coisa, é tentar sentir qual é o chão que você pisa, sentir se isso é algo que você de fato acredita, é algo que mexe contigo enquanto educador, e aí sim, se lança, né? Se desafia e vai em busca, que eu tenho certeza que vale a pena a gente se desafiar nessa proposta. Lise, que mensagem poderosíssima, né, aí, nesse final de entrevista. Eu queria aproveitar e agradecer a sua presença, a sua generosidade, a sua sabedoria em compartilhar esses conhecimentos, né? Eu sempre falo que, para mim, toda vez que alguém da educação infantil ocupa aqui um lugar no Conversa de Classe, o coração bate mais forte. Claro que todas as áreas são importantes, né? Mas eu sei o quanto as professoras da educação infantil precisam ser reconhecidas nessas vozes que a gente traz aqui, né? Todos os professores precisam, mas eu sei que as professoras de educação infantil precisam ainda mais. Então, eu quero te agradecer, né? Agradecer de você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Maíra, pela oportunidade, né? E aí me coloco à disposição, né? Se alguém quiser compartilhar também seus projetos, me coloco à disposição para compartilhar os meus projetos também. Afinal, é uma pedagogia feita por muitas mãos e a gente precisa trocar, né? E como a gente já falou, como você falou, não existe uma receita, não existe uma única estrutura, não existe um único jeito de fazer projetos, mas a gente também precisa pensar que a nossa legislação vigente, ela coloca a criança no centro do planejamento, ela coloca a criança como ativa, então talvez aqueles projetos que a gente aprendeu lá no curso normal, lá na pedagogia, que nos dizia, tem que fazer assim, tem que levar pronto e tal, talvez não caibam mais, a gente vai precisar pensar numa perspectiva de projeto mais integrador, que envolva, de fato, as crianças, que possa dar, né, essa vazão para que a gente perceba as curiosidades, perceba os interesses das crianças, e aí sim a gente se lance, né, nesse desafio. Então, é a gente, de fato, pensar qual é a minha estrutura pedagógica, o que eu quero com as crianças, e aí, então, a gente vai perceber, com certeza, na pedagogia de projetos, uma grande oportunidade de colocar em prática, né, os nossos documentos orientadores, né, os nossos referenciais da educação infantil a nível nacional, a nível estadual, enfim. Tenho certeza que ninguém perde com isso. A gente precisa mesmo se desafiar. Isso é verdade. Muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.